Então, fala turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui mais uma videoaula da gente. Lembrando que hoje é mais um encontro de história, ok, gente? Então, sem antes de tudo, né, vamos primeiramente fazer a correção, né, do último exercício trabalhado em sala, né, nessa sala, né, virtual aqui com vocês. Então, foi a página 154, né? Tinha aí um pequeno poema, né, sobre os Lusíadas. E isso aqui fazia apenas uma analogia, né, galera? Uma analogia, primeiramente, né, criticando, na verdade, sobre o posicionamento da Igreja Católica referente às grandes navegações, né? Então, falava um pouco, né? Vocês podem, novamente, né? O professor sempre reforça que vocês podem estar pausando esse vídeo, né? E fazendo a correção direitinho, né? Já que a gente tem um tempo muito pouco, então vocês podem pausar e fazer a correção do que errou e do que acertou, beleza? Então, pausa o vídeo. Se tiver errada a resposta, né, você faz a correção, tá bom? Então, aqui os textos dos Lusíadas, enfim, só falavam realmente uma crítica à Igreja Católica, que a Igreja Católica afirmava ainda naquela época que a Terra era plana, né, e que por isso que os navegadores não eram proibidos, né, era proibida a prática das grandes navegações e tudo mais, né, porque eles iriam, enfim, encontrar os animais tenebrosos, enfim, eles iriam encontrar, enfim, as criaturas terríveis, né, por conta quando eles chegassem no fim, né, no final da Terra, né, acreditando-se ainda que a Terra era plana, né? Então era basicamente essa crítica aí que o texto de Os Lusíadas fazia, ok? Aí depois a gente teve aí a página 156, né, que fala um pouco quais foram os principais fatores, né, que levaram os espanhóis a iniciar a sua parte nas grandes navegações. Principal objetivo dos espanhóis entrarem dentro do jogo das grandes navegações foi o que? A busca por metais preciosos, né? Enfim, os espanhóis eles lançam logo depois dos portugueses, né? Os portugueses primeiramente se lançaram, né? Mas os espanhóis, enfim, estavam precisando cada vez mais acumular riquezas, né? Então era cada vez mais o objetivo principal era buscar metais preciosos e tudo mais, né? Não é à toa que eles devastaram a cidade de Potosí, né? Aqui na Bolívia, aqui na América Latina e tudo mais, beleza? Então a sexta questão, explica o processo de chegada dos espanhóis na América, né? Enfim, toda aquela ilusão, né, de que Cristóvão Colombo achava, né, que tinha chegado às Índias, né, e tudo mais, por isso que chamou os povos de índios e tudo mais. Logo, mas ele estava equivocado, né, aqui ele tinha chegado à América, né, ele tinha chegado ali basicamente a uma ilha, na atual Bahamas, né, e achava ter descoberto as Índias, né, mas ele estava descobrindo um novo mundo, ele estava descobrindo aí a América, ok? Página 158, né, tinha duas questões aí, né, que falavam um pouco, né, cite as principais consequências do processo de expansão marítima, né, ou seja, é o início da globalização, um dos principais processos é o processo de aculturação, né, onde a gente teve um grande extermínio, né, por partes das culturas locais, né, ou seja, o modo de se vestir, o modo de se você se manifestar, o modo cultural mais aceito ficava sendo, no caso, a cultura europeia, né, então a gente tinha aí essa comparação, né, entre o homem branco e europeu como bom civilizado, né, e os povos indígenas, né, os povos das antigas civilizações colombianas, né, como um povo mal civilizado, né, como um povo, enfim, rústico, como um povo atrasado e tudo mais, sendo que a gente tem que é praticamente o contrário disso, né? Página 161, né, cite as bases econômicas do mercantilismo. A gente chegou a trabalhar bastante, o professor falou muito sobre mercantilismo, né? E a gente sabe que é um modelo econômico que está ali apenas para enriquecer cada vez mais o Estado absolutista, né, o Estado que defende o sistema de monarquias, né, e tudo mais. Então, um Estado que é uma prática econômica, né, que tem como objetivo, né, a captura de matérias-primas, né, para a produção de produtos manufaturados, né, ou seja, o mercantilismo é o que depois da origem, né, o que a gente conhece como sistema econômico, que é o capitalismo, e tudo mais, ok? Então, pausa, né, o vídeo aí, como o professor está sempre falando e reforçando. É interessante, galera, que vocês façam a correção, beleza? Né, a outra questão da página 166, talvez era a mais fácil de todas, né? Defina o que é o colonialismo, ok? Apenas isso. Colonialismo a gente cansou de falar, né? Então, novamente, né? Pausa o vídeo e faz a correção, tá bom, gente? Então, vamos adiantar aqui, né? A gente agora parte para o capítulo 8, onde a gente fala um pouco sobre a colonização portuguesa. Então, né, antes de tudo, a gente tem aqui a priori, né, a gente tem aqui uma imagem, né, de Pero Vaz de Caminha,
né, que aonde na Carta de Pero Vaz de Caminha, né, aonde a gente tem um dos primeiros documentos, né, que na verdade mostra o que era que estava por vir nesse novo mundo, né, o que era essa nova terra, o que era essas terras recém-descobertas. Então, isso a gente conhece através, né, os navegadores daquela época conhecem através da Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que é aquela carta famosíssima, né, que ele fala: Senhor, nessa terra nem ouro nem prata, alguma coisa do tipo assim. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Nessa terra nem ouro nem prata, porém, né, as árvores são de bons frutos e o fruto que há de melhor aqui parece salvar toda essa terra, né, toda essa gente. Porém, a terra é de bons ares e tudo mais, né? Plantando nela tudo tirar e tudo mais, porque o Brasil é um país tropical, enfim, climas férteis, ou terras férteis, perdão, clima favorável para a plantação e tudo mais, beleza? Então, a Carta sobre o Brasil, né, de Pero Vaz de Caminha, foi o primeiro documento a descrever o nosso país no início do século XVI, né, sob as perspectivas dos portugueses. Período pré-colonial, né, gente? A gente tem aí de 1500 a 1532. Né, com a chegada de Portugal ao Brasil, tem a ver com o processo mercantilista europeu, né, na busca por metais preciosos que pudessem enriquecer a coroa portuguesa. Aqui, mais uma vez, uma prática do que era o mercantilismo, beleza? Em 1500, né, Pedro Álvares Cabral aportou em Porto Seguro, na Bahia. Acredita que sua viagem tinha a intenção de confirmar as terras portuguesas que haviam sido estabelecidas pelo Tratado de Tordesilha em 1494. O Tratado de Tordesilha, a gente inclusive já discutiu bastante, né, nesses nossos encontros. Esse Tratado de Tordesilhas, né, consistia na divisão das terras americanas a partir do meridiano de Tordesilhas, né, a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. As terras do leste pertenciam a Portugal, enquanto que as do oeste ficavam sob o domínio dos espanhóis, né? A gente já discutiu bastante isso. Portugal tinha grande destaque, né, por ter grandes navegadores, né, construir embarcações resistentes e rápidas, além de ser responsável, né, pela suposta criação da Escola de Sagres, onde se ensinavam técnicas de navegação. A chegada ao Brasil era a confirmação desse poder e o destaque exercido por Portugal. A chamada Ilha de Veracruz, batizada por Cabral e depois conhecida como Terra de Santa Cruz, criou expectativas quanto à possibilidade de possuir minas de ouro e prata. Aqui a gente tem, né, na verdade, um retrato, né, de Pedro Álvares Cabral, né, quando ele chegou ao litoral brasileiro em 1500, na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia, com o objetivo de confirmar a existência de terras nessa rota do Oceano Atlântico, tá bom, gente? Beleza? Então, né, ou seja, a coroa portuguesa, né, sabia que era questão de tempo até que outras nações iniciassem sua política de expansão marítima, né, em direção às terras brasileiras. Tanto é, né, gente, que a gente teve a invasão holandesa, os franceses vieram para cá também, ok? O que poderia colocar em risco o domínio português. Assim, buscou organizar algumas expedições, né, pelo litoral brasileiro na tentativa de encontrar as minas de metais preciosos. Inicialmente não foram encontrados, né, o que frustrou em parte os portugueses. Em contrapartida, acharam um bem valioso, né, uma árvore chamada de pau-brasil, de onde era retirada uma tinta vermelha que servia para tingir as roupas da nobreza europeia, né? Há aqui novamente outra prática mercantilista, né? Ou seja, que é a captura de matérias-primas para a fabricação de produtos manufaturados, ou seja, então eles extraíam o pau-brasil, né? Mas o que o pau-brasil servia para as comunidades europeias, né? Para toda a nobreza europeia, era para as roupas, né? Dos povos europeus e tudo mais, servia de tinta. Em 1500 e 1532, o extrativismo do pau-brasil foi a principal atividade econômica portuguesa. Então, a gente tem aqui uma das principais formas de construção do espaço geográfico, né, brasileiro. Esses 30 anos foram chamados de período pré-colonial, ou seja, quando ainda não existia um processo de colonização. Ok, gente? Que depois a gente vai ver, logo depois, enfim, toda a família real portuguesa chegando e tudo mais, mas isso já do período de colonização mesmo, tá bom? Beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Lembrando que o professor esqueceu de colocar aqui a atividade, mas eu irei colocar quando eu lançar a videoaula, beleza? Aqui no grupo. Tchau, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.